Olá, eu sou o irmão Marquinhos, correspondente Jovens da Mensagem. Hoje, vamos conhecer um pouco como iniciou o trabalho na cidade de São Pedro. E para isso, vamos bater um papo com um casal pioneiro, irmão Pedro e irmã Landa. Vem comigo. Chegamos aqui então na casa do irmão Pedro e da irmã Landa. Tudo bem, irmão Pedro? Tudo bem. Tudo bem, irmã Landa? Tudo bem. Tudo bem? Graças a Deus, né? Quantos anos de casado vocês têm? 63, né? Quanto, irmã Landa? Quantos anos? 4. 64 anos. Que bom, não, irmão Pedro? Irmã Landa, conta pra gente um pouco como que foi o início da mensagem, como que foi ouvir o programa A Voz do Pastor Joaquim Gonçalves, como que foi? Conta um pouquinho pra gente. Ele escutava música, o vizinho meu. E eu escutava hino. E eu escutava muito hino. Mas ele pôs um hino lá, eu achei diferente. Falei, meu Deus, que diferente, né? Aí eu saí fora, fiquei escutando. Aí ele saiu fora depois que terminou e falou que era muito bom. Aí ele falou para mim, Dona Landa, aqui cantou um hino da senhora, do seu irmão. Aí eu falei, eu escutei mesmo, seu Eduardo. Amanhã o senhor mostra para mim um lugar dessa ação. Aí ele disse, mostra, era muito bom. Ficou. Até no outro dia, era 2 horas da tarde, o pastor Joaquim. Aí quando foi essa hora, ele já ligou lá. Chamou eu fiquei lá com ele. E era daí o pastor Joaquim, o programa Pastor Joaquim. Eu no tudo, né? E fiquei escutando. Aí ele começou a pegar tudo, aí eu fiquei maravilhado, né? Foi quando foi no outro dia, eu liguei já aqui. Ah, nossa, eu fiquei... Ficou maravilhada com a voz, com a palavra, porque a irmã era de qual igreja? Era junto com o vô. É. Aí eu falei pro Pedro, tudo. Escutei uma mensagem tão linda, Pedro, sempre. Fé para vencer. Aí já comecei a esparramar. Aí comecei a esparramar. Aí um aceitava, os meus aqui de casa aceitavam tudo. A irmã lembra dos nomes dos irmãos naquele tempo que começaram com a irmã, que a irmã começou, dos filhos da senhora? Quem eram? Quantos irmãos mais ou menos e quem eram? José, São Luís, a Ângela Meninota. E mais? Da família, né? E fora da família também. E fora da família também, a Maria, a Diana. Eu tinha bastante, os outros ficavam. Amém, amém. Irmão Pedro, o irmão então era da igreja pentecostal. União Pentecostal. União Pentecostal. Irmão Pedro, conta pra gente um pouco como que foi então? Conheceu a mensagem, creu no profeta, ouvia o rádio do pastor, com a voz do pastor Joaquim Gonçalves. E como que foi sair da igreja pentecostal? Como que foi isso? Uma vez que o irmão tinha cargo lá. É que quando eu conheci a nossa igreja, nós ainda não tinha conhecimento no profeta.
Por enquanto não tinha. Mas eu escutava o pastor Joaquim e a gente lia a Bíblia com tudo, via que estava tudo certo. Então nós gostamos de ver o modo dele pregar. Porque se a gente for olhar espiritualmente, a gente via que ele pegava cheio do Espírito Santo. E eu gostei muito porque eu tinha sempre tinha uma coisa que eu gostava da União Pentecostal, dos irmãos, tudo, mas tinha uma coisa errada lá que para mim não servia. Aí quando eu vi o pastor Joaquim pregar tudo certinho, então eu resolvi fazer isso. E eu quando ia pregar na igreja, pregando, quando menos esperava eu falava alguma coisa do pastor Joaquim. E a irmã Cidinha, uma das irmãs da igreja, foi contar lá para Piracicaba. Então quer dizer que o irmão deixava escapar um pouquinho algumas palavras do pastor Joaquim, e daí eles foram dedurar o senhor lá em Piracicaba, é isso? É isso. Depois, e como eu pregava lá em Santa Maria, e eles lá ficaram sabendo, justo um dia que cheguei em Santa Maria, no domingo, e estava lá, quando eu fui subir no púlpito, eles chegaram. Chegou o pastor Joaquim, o dono e outro de cor lá. Chegaram em 3. E quando eu fui para pregar, ele falou, entrou e falou, meu Pedro, você dá licença? Nós vamos conversar um pouco aí, depois nós vemos como é que fica. Aí eu sentei e ele começou a contar. Ele falou, o negócio que está acontecendo, eu sei que o irmão Pedro está pregando aqui, que é o negócio do pastor Joaquim. Então, ele disse, para nós não adianta, ele tem que pregar da nossa igreja. Então nós vamos dar um tempo para ele resolver, ele vai voltar aqui, pode ficar sossegado. Mas nós vamos dar 2 meses para ele ver o que ele vai resolver. Então eles tiraram o senhor, iam dar 2 meses para o senhor pensar o que ia fazer para segurar a igreja. Então eu fiquei, ele disse, vocês esperam, aí vocês resolvem também se vocês querem ficar com ele ou não. Mas para nós não vai servir, para nossa coisa não. Daí ele falou, lá o outro falou lá umas coisinhas, né? Umas coisinhas até sem graça. Falou, ele está que nem criança, meu Pedro. Que uma mulher mandou o filho comprar umas coisas no mercado e ele trouxe outra. Então, ela falou que estava errado, precisou escrever para ele buscar certo. Assim está acontecendo para o irmão Pedro. Ele pegou coisa errada, agora nós temos que ensinar ele para ele afirmar na igreja. Que coisa. Então teve uma dificuldade, né, irmão Pedro? E a irmã Landa acompanhou todo esse processo do irmão Pedro. E por enquanto que ele estava lá, na luta com a igreja, para sair, para deixar, porque ele pregava lá na igreja. E a irmã, como que a irmã ficava aqui, ouvindo o rádio? Como que era a irmã Landa? Tava firme todo dia? Como que era? Era culto, estava lá com ele. Nos cultos a irmã estava com ele. Eu firme com ele. E nos programas de rádio aqui eu via também. Nossa, batendo o pé. Todo dia a irmã ouvia o programa de rádio. E o irmão Pedro junto? Ele trabalhava. Porque era 2 horas da tarde. Sim, sim. Eu gravava para ele escutar. A irmã gravava, como que é, irmã? Eu gravava a mensagem de dia para ele escutar e meus filhos escutar. E dar para os outros escutar. Então a irmã gravava, dava para o irmão Pedro ouvir os filhos, os outros irmãos. Irmão Pedro, conta pra gente então como que foi quando o senhor decidiu mesmo. E depois daquele tempo que deixaram o senhor 2 meses sem pregar, como que foi que o senhor definitivamente veio para a mensagem? Não é que eu fiquei lá, porque não podia deixar etapa para resolver os irmãos, mas eu já tinha falado, que eu tinha contado para vocês, já tinha acertado tudo. Eles sabiam que não ia continuar, mas eles tinham que arrumar um pastor para vir. Então, para não deixar os irmãos daquele jeito, eu continuei pregando e fazendo os cursos. Só que daí eu também resolvi não falar mais nada do pastor Joaquim, porque eu estava de provisório para eles entrar outro. E mesmo durante esses 2 meses o irmão ficou lá? Fiquei lá. E então, depois que aconteceu, nas reuniões que eles fizeram, que eles viram que eu não aceitei mesmo, então daí eles puseram outro. Porque eles queriam que eu ficasse, que eu voltasse no que estava.
Mas daí não deu certo. Aí eu fiquei, eles puseram outro. Puseram o outro. E o irmão continuou lá ainda mais quanto tempo? Depois que eles puseram outro, eu não fui mais, não. Aí eles não podiam fazer o dia que não podia, vinha um de lá, se viravam eles. E daí o senhor como que fez então para iniciar na mensagem definitivamente? Hein? Como que foi para iniciar na mensagem definitivamente? O senhor ligou lá, mandou carta, como que foi? Para quem? Para Goiânia. Depois o pastor Joaquim pegou e mandou coisa aqui para vir batizar. Porque eu, quando eu telefonei para ele, escrevi também, que nós aceitamos a mensagem, mas não tem pastor para vir fazer o batismo. Aí ele falou que ia mandar, e mandou. Depois continuou. Então, não... Aí os irmãos daqui começaram, sabe? Tinha bastante homem, coisa, e de Piracicaba aí, viviam aqui em casa, para ver se eu voltava lá, contando os erros. Queria que o senhor voltasse lá. Então era quase que nem briga. Eu falei, não adianta vocês falar, porque eu quero uma mensagem que seja tudo certinho. Agora, para mim ser um cristão, eu tenho que fazer certinho. Mas a mensagem está certinha. Aí foi que eles largaram a mão de mim. E qual foi o nome do pastor que veio batizar aqui? Pastor Adil. Ah, não. Que veio batizar? Pastor Febrônio, né? E qual foi o nome do pastor que veio batizar? Foi quem? Não, o Febrônio. É o Febrônio mesmo, pastor Febrônio. Pastor Febrônio. E irmã Landa, conta pra gente então como que foi ouvir o rádio, a decisão mesmo. Parece que o irmão Pedro estava um pouco que em dúvida. E daí a senhora colocou uma pedra em cima e falou, vou fazer isso. Como que foi? Isso. Porque nós tivemos uma discussãozinha, né? Porque eu fiquemos quieta, eu com a Eliana, sua mãe. E quieta, eu falava as palavras e ela escrevia. E aí o Pedro falou, o que vocês estão fazendo aí, né? Eu falei, Pedro, nós estamos escrevendo para o pastor Joaquim vir batizar nós. Então, a irmã Landa com a irmã Eliana estavam escrevendo uma cartinha escondida do irmão Pedro, é isso? Como que é? Escondida. Ele mandava esperar mais, nós não queríamos esperar mais. Mandava esperar e não queria esperar mais, certo? E como foi? E daí? Aí eu falei, tá bom, Pedro. Nós não vamos escrever mais, mas Deus vai usar amanhã o pastor Joaquim e vai falar comigo na hora do programa. Aí eu vou fazer o que ele vai falar. Aí ele falou, tá bom. Quer dizer, a irmã falou assim, então amanhã o pastor Joaquim vai falar alguma coisa e o que ele falar a gente vai fazer. E como foi? Aí no outro dia, quando era 2 horas, aquela ansiedade, eu não via a hora. Né? Aí quando eu escutei, falei, nossa, larguei a cozinha lá, fiquei perto do rádio. Quando ele começou a falar, daí ele começou a pregar, aí ele falou, por que te detém? Levanta-te, batiza-te, em nome do Senhor Jesus. Eu comecei a pular. Que maravilha, olha só, irmãos. Olha que coisa linda, né? Como que é, por que te detém, não é isso, irmã Landa? Ela ficou esperando quando ligou o programa de rádio. A primeira palavra que o pastor Joaquim disse foi, por que te detém? Como que é? Levanta-te. Levanta-te. Batiza-te. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Que coisa maravilhosa. E daí a irmã não se conteve. Não vi a hora de ver a Eliana para falar para a Eliana, né? Aí o Pedro chegou, eu falei, Pedro, né? Ele vinha vindo que ele fazia lavoura. O pastor Joaquim falou comigo. Aí ele falou assim, Irmã Landa, então a gente já ficou sabendo que no horário do programa de rádio,
Quando começava, a senhora ligava o programa, não perdia. E daí vinha o irmão João Luiz, a irmã Suzete, a irmã Eliana, a irmã Maria, e quando o rádio não pegava, a senhora dava um soco assim em cima. É verdade? Como que é? Não dava, verdade, não dava. Hã? Dava uns... Batia no rádio para fazer ele pegar mesmo, é? Ah, verdade. Isso é verdade. Às vezes ele dava aquele ronco. Malanda, conta então pra gente, só aquela história do lenço que eu já ouvi. Como que é aquela história que quando a irmã... Como que é? O rádio, tinha essa manha, sabe? Então sua mãe ficava lá onde que vocês moravam com casou de novo. E eu ficava aqui. Tava nós duas, o rádio começava com essa mãe. Ela falava, vou lá. Olha, malandra, se você tiver o lenço, tiver bom aqui, você faz 5 lenços. Aí eu venho correndo. E se tiver lá bom, lá, eu faço com lenço pra você. Oi, meu Deus. Então como que é? A irmã com a irmã Eliana morava uma na casa em cima e outra na casa de baixo. Não, eu morava aqui. Ah, morava aqui, Aqui longe. Uhum. Ah, mas nós fazia assim. E daí ou a irmã subia lá... Ué, outra subia aqui. Quanta coisa boa, né, irmãos? Assim, realmente. Como que é? Hã? Até agora a gente é fiel. Era fiel e continua fiel, né? Graças a Deus. Bom, Pedro, aqui na sala mesmo, onde a gente está fazendo essa gravação, aqui nesse local, foram feitos muitos cultos aqui, né? Como que foi? Porque o pastor Adil ficou tempo fazendo. Depois que morreu lá um pastor, ele precisou ir para São Paulo. Daí veio o pastor Assi. O pastor Assi também estava mais apertado, daí veio o pastor Amâncio. O último que teve aqui nós, depois foi o pastor Amâncio. Depois voltou o pastor Assi. Aí, depois que já estava o pastor Assi. E agora, quando o pastor Assi ficou doente, que foi terminado, que entrou o nosso pastor que está agora. O pastor José Limeira. E aqui, irmão Pedro, como que era? As cadeiras ficavam aqui? Tinha quantos irmãos, mais ou menos? Eram? Acho que umas 22 pessoas, mais ou menos. Não tinha mais. E era aqui mesmo, nesse local. Onde que ficava o púlpito? O púlpito era bem aí da geladeira e as cadeiras eram aqui no fundo. Hã? Sim. Ah, certo. Irmão Pedro, então pra gente encerrar, o irmão tem diz alguma coisa pros jovens, um conselho pros jovens. Hoje a gente observando e olhando o irmão Pedro e a irmã Landa, quanta coisa já passou na vida, né? Quanta luta, quanta prova, 64 anos de casado, de mensagem desde o início da mensagem, já tá indo para mais de 40 anos, não é isso, irmão Pedro? Mais de 40 anos de mensagem, pioneiros aqui na cidade, tem muita experiência para passar para a gente, muita lição de vida para a gente. Então, irmão Pedro, passa alguma coisinha que o irmão aconselha aos jovens, algum conselho qualquer, o que o irmão sentir nesse momento. A coisa que eu mais acho, que aquilo até mexe muito com o espírito da gente, é as crianças, porque é uma maravilha as crianças. Então as crianças, se os pais fossem bem ensinados, e não com marotice, mas com agrado, eles afirmavam mais. Porque a brincadeira de criança é diferente, ele é criança. Ele tem que fazer a parte de criança também. Então isso aí regula muito para os pais. Agradar os filhos, contar tudo que tem que fazer, mas com agrado, porque é pai. Aí eles continuam cada vez mais firmes. Porque o pai que dá muito conta à criança é muito perigoso. A maioria disso daí é muito perigoso. Precisa que engula muitas coisas que eles fazem, porque estão brincando, acontece. Mas explica para eles com amor, porque senão não adianta. Porque todas as palavras de Deus que a gente entende pelas escrituras e pelos profetas,
O amor é que edifica tudo. Esse que é o maior. Não existe, por isso que eu falo, pode ter o que for, mas se não tiver o amor, então quase nada, não adianta pedir porque não resolve nada. É isso que eu acho que os pais devem, toda família deve fazer diferente com a família. Porque a criança pode chamar atenção, fazer tudo, mas tem um pouco de respeito também com eles. Porque daí eles pegam amor, eles tendo amor no pai, na mãe, eles gostam de obedecer. É isso que eu acho. É um exemplo nosso também, né, irmão Pedro? Nós também, Deus nos trata também com carinho também, cuida da gente, não é isso? Cuida da gente, dá carinho, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Quer dizer, e a gente continua ainda como filho, muitas vezes desobedientes ainda, mas o amor supera tudo, não é isso, irmão Pedro? O amor de um pai para o filho, ele morre pelo filho, né? Então foi isso que nós vimos na cruz, foi nosso Deus, né? Se fazendo carne, morrendo na cruz por nós, e nós estamos aqui. E o irmão Pedro e a irmã Landa são exemplos vivos disso aí, seus filhos na igreja, na mensagem, netos, bisnetos, não é isso? A igreja hoje aqui firme, hoje através do pastor José Limeira, anteriormente pastor Iraci Pedro Antônio, já passaram por aqui pastor Amâncio Pereira Sobrinho também, saudoso, pastor Adil Souza Sena. São todos pastores valorosos e pastores colunas desse ministério. E não tem por que a igreja de São Pedro não estar alicerçada, também não citando também o irmão Pedro, né? E a irmã Landa, firmes e fortes até hoje, lavando os pés dos santos. É isso que estamos aqui, né? Então, a irmã Landa também quer falar alguma coisa para os jovens. A gente sabe que a experiência da irmã, a irmã tem uma experiência muito grande. A irmã tem algum conselho, pode ser pequeno, pode ser breve. Como que é, irmã? Qual que é? Não tenho, porque já ando falando. Olha só, irmãos, esse é o maior conselho que a irmã pode dar. A vida da irmã Landa. Para as meninas, para as moças. Não sei como elas gostam de mim. Porque qualquer coisa errada eu... Dá um puxão de orelha. O pai é amoroso, o pai é bondoso, mas o pai também dá uma varadinha. Tudo, mas elas todas gostam de mim, graças a Deus. Amém. Todos nós amamos a irmã Landa e o irmão Pedro. Que Deus abençoe vocês ricamente. Obrigado por tomar esse tempo de vocês aqui. Que isso. Aqui nenhum de nós, a gente sabe, né? Então, a gente agradece muito de coração a irmã Landa e o irmão Pedro. Que Deus abençoe vocês ricamente. Então, correspondente Jovens da Mensagem, irmão Marquinhos, aqui da cidade de São Pedro. Deus abençoe a todos e até a próxima.